E aí, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e nas aulas passadas a gente aprendeu bastante sobre os processos de separação de mistura. E em muitos processos de separação de mistura a gente utilizou a água, tá? E hoje a gente vai ver por que a gente utilizava a água em alguns processos de separação de mistura. O tema da aula de hoje é água como solvente universal. Já a gente vai ver o porquê desse nome, mas antes vamos falar da habilidade. A habilidade que a gente tem que aprender nesta aula é conhecer as propriedades solventes da água e a sua importância para os processos de separação de mistura. Quando a gente estava estudando os processos de separação de mistura, a água estava em vários deles. Um deles era quando a gente utilizava a dissolução fracionada. Lembrando que a dissolução fracionada é quando você tem substâncias sólidas ou uma substância sólida com substância líquida e que alguma dessas substâncias pode ser dissolvida ou diluída na água. Como, por exemplo, quando você tem uma mistura aqui de sal e areia, dois sólidos. Eu sei que o sal se dissolve na água, eu sei que a areia não se dissolve na água. Então, para separar essa mistura é muito fácil, é só eu adicionar água. A água vai ficar com o sal e, como a areia não é dissolvida pelo sal, ela vai ficar embaixo. E aí, para separar o sal da areia, eu começo utilizando aqui a chamada de solução fracionada, tá? Então, a água, gente, ela é extremamente importante por conta dessa capacidade que ela tem de dissolver diversas substâncias, tá? Olha esse texto aqui que tem no nosso livro. Primeiro de tudo, vamos falar um pouco sobre solução. Gente, o que é solução? Solução é o nome dado pelos químicos para uma mistura homogênea, tá? E aí você pode ter solução líquida, solução gasosa e também solução sólida, tá? Exemplo de solução gasosa, o ar atmosférico. É uma mistura homogênea, tá? E aí é quando você tem diversos gases ali, tá? Juntos formando uma mistura homogênea, tá bom? Então, gente, desse texto aqui, o que vai ser importante pra gente? Saber o que é solução, que a gente já viu que é uma mistura homogênea. Saber que essa solução pode ser gasosa ou sólida. E também solução líquida, tá? O que vai importar pra gente aqui é principalmente a solução líquida, tá? Quando a gente tem uma solução líquida, pessoal, é quando você tem... Deixa eu ver se eu coloquei o esquema aqui, peraí. Pronto, coloquei aqui, mas eu não vou utilizar ele agora não. Quando você tem uma substância capaz de dissolver outra substância, a gente chama de solvente. Guarde esse nome que é muito importante. Eu já apresentei esse nome para vocês, mas não custa nada lembrar. Solvente é quando você tem uma substância capaz de dissolver outra substância, tá? Essa outra substância que vai ser dissolvida por esse solvente, a gente chama de quê? A gente chama de soluto. Soluto, tá? Beleza? É muito importante isso daí. Resumindo, gente, para você dissolver uma substância, a água, né, que a gente está falando especificamente da água, a água ou qualquer outro solvente, mas principalmente a água, sofre diferentes interações com o soluto, propiciando o surgimento de novas ligações. Professor, que ligação é essa daqui? Ligações químicas, tá, pessoal? Isso aqui é assunto só para o 9º ano, mas não custa nada dar uma pequena adiantada. Seguinte, observe aqui, ó. Você tem aqui o sal. Nesse exemplo que eu vou dar, o sal vai ser quem? Vai ser o soluto. Por quê? Porque ele vai ser dissolvido pelo solvente, que no caso o solvente é quem? O solvente é a água. Quando eu misturo água com sal,
eu crio uma solução. Por que solução? Mistura é homogênea. É mistura homogênea, é solução. Beleza? Esses daqui, gente, ó, lembrando que a água é o chamado H2O e o sal é o famoso cloreto de sódio, NaCl. Esses elementos químicos aqui, gente, eles estão ligados, tá? Eles estão ligados entre si. Lembra isso daqui, ó. Sofre interações, propiciando o surgimento de novas ligações. Eu não preciso falar da definição de ligação química e tal, porque vai ser bem simples. Aqui você tem a mistura de água com sal, a solução. Se você der um zoom enorme aqui, bem grande, se você tiver o melhor microscópio, na verdade os microscópios não vão conseguir isso daqui, né? Mas imagine que você tem um microscópio muito potente. Então se você der um zoom nessa água aqui, você vai ver que essas moléculas de água aqui, ó, eles quebraram a ligação entre o cloro e o sódio. Eles quebraram essa ligação. Então, é por conta dessa interação aqui que você tem esse tipo de mistura. E a água, gente, ela consegue fazer isso daqui com quase tudo. Quase tudo, tá? Por exemplo, observe a composição química de uma garrafinha de água. Aqui na garrafinha de água, eu já mostrei para vocês. Você tem o bário, você tem o bicarbonato, brometo, cálcio, cloreto, estrôncio, fluoreto, fosfato, magnésio, potássio, sódio, sulfato. Isso tudo dissolvido na água. Eu não preciso saber, a nível de sexto ano, eu não preciso saber o que é cada um desses. Eu só preciso saber que a água, ela tem a capacidade de dissolver todos esses minerais aqui, tá? Daí o nome água mineral, tá certo? Então a água, gente, ela tem essa capacidade absurda de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Por isso que ela é chamada de solvente universal, porque ela tem uma capacidade de dissolver, daí o nome solvente, e uma grande quantidade de substâncias, daí o nome universal. Ela não consegue dissolver todas, mas ela consegue dissolver uma enorme quantidade, certo? Então, só resumindo aqui, a água é considerada solvente universal porque é muito abundante na Terra, primeiro de tudo, tá? Vale lembrar que 2/3 do nosso planeta é coberto por água, tá? E é capaz de dissolver grande parte das substâncias conhecidas, beleza? Então, por isso que ela é considerada um solvente universal. Então, vamos lá. A propriedade de dissolver substâncias faz com que a água exerça um papel importante na regulação do funcionamento do corpo humano. Já a gente vai ver por quê. Ela é capaz de dissolver minerais, vitaminas, aminoácidos, entre outras moléculas, deixando-as disponíveis para as células. Então, o que o teu corpo faz? Ele pega a água, aproveitando que a água ela é um excelente solvente, então ali o seu corpo vai dissolver na água minerais, vitaminas, aminoácidos, outras moléculas, o açúcar também, tá? E aí o que teu corpo vai fazer? Ele vai levar para as células. Essa água vai chegar lá rica em nutrientes. E aí as células vão utilizar, através dos processos metabólicos, vão utilizar para fazer o seu corpo funcionar perfeitamente. Então, uma dica importante que eu dou para vocês é: bebam água, muita água. O ideal seria que você pegasse o seu peso corporal, né, a sua massa corporal, tá? Então vamos lá. O ideal é que você pegue a sua massa corporal e multiplique por 35 a 50 ml.
é a quantidade ideal para você consumir de água por dia. Por exemplo, para você que pesa, 40 quilos, você pega 40 quilos e multiplica por 50 ml. Você vai obter ali 2.000 ml, ou seja, 2 litros. Então, para o seu organismo funcionar perfeitamente, você vai ingerir 2 litros de água por dia. Isso vai fazer, principalmente para vocês que estão em fase de crescimento, vai fazer com que vocês cresçam muito saudáveis, com que a sua qualidade de vida melhore absurdamente, tá? Mas não adianta nada você botar essa água para dentro e não botar outras coisas importantes, que no caso seriam as vitaminas, os minerais, e aí você tem que consumir muito o quê? Muita fruta, muito vegetal, tá? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Agora vamos voltar aqui para a aula. O nosso corpo, aliás, basicamente todo ser vivo possui água em seu organismo, justamente por conta disso. Lembra que eu falei aqui, ó, que o seu corpo é capaz, uma das coisas que a água faz, que ela dissolve, são as vitaminas? Não são todas as vitaminas não, tá, gente? Já já a gente vai falar um pouco sobre elas. Mas as principais vitaminas, que são as vitaminas do complexo B e a vitamina chamada vitamina C, a água ela consegue dissolver. E essas vitaminas são extremamente importantes para o nosso corpo, tá? Então não é só nós, mas os outros seres vivos também são compostos por uma grande quantidade de água. É um mito dizer que o nosso corpo é formado por 70% de água, tá? Essa porcentagem, gente, é para crianças e bebês recém-nascidos, por exemplo, tem essa grande quantidade de água. Mas quanto mais o tempo vai passando, mais o corpo vai perdendo essa água. Então, para você que tem mais ou menos 10, 11, 12 anos, você tem mais ou menos entre 50% e 60% do seu corpo formado por água. Para pessoas um pouco mais velhas, na base de 60, 70 anos, esse número já cai para 50%, tá? Então, é um mito dizer que todo mundo tem 70% de água no nosso corpo, tá? Mas, a água é muito importante, tá? E o bebê, gente, ele tem essa grande quantidade de água, né, 70%, justamente porque ele precisa o quê? Ele precisa crescer, evoluir. E aí, através dos minerais, vitaminas, aminoácidos que o bebê vai ingerir, a água vai dissolver aquilo dali e vai mandar para o resto do corpo. E esse bebê vai crescer saudável. Por isso, bebam água. Então, vamos lá. Fora o ser humano, gente, o tomatezinho aqui também, ó, ele tem 70% do tomate só água. É só água. Os outros 10% são outros nutrientes, mas 90% é só água. Por isso, gente, que vegetais são um pouco calóricos. Vocês acho que ano que vem, ou no 8º ano, vocês vão falar um pouco, o professor vai falar um pouco sobre alimentos, nutrição e tal. Então, você vai ver que os vegetais, eles têm uma pequena quantidade de calorias justamente porque eles têm uma grande quantidade de água, tá? E água não tem caloria. O peixinho, gente, o peixinho aqui, ó, ele tem cerca de 67% de água. Algumas sementes, elas têm somente cerca de 10% de água. Os outros 90% são diversos nutrientes, como gorduras, como vitaminas, tá? Por isso que sementes, gente, são muito nutritivas. Por exemplo, a castanha do caju, o caju que é tão abundante aqui no nosso Nordeste. Essa semente de caju, gente, ela é extremamente, digamos assim, o valor nutricional dela é muito alto, justamente porque as sementes ela tem uma pequena quantidade de água, mas uma grande quantidade de nutrientes, porque essa semente aqui ela tem que virar uma planta, uma árvore, tá? E para ela fazer isso, ela vai precisar de muito nutriente, tá? E aí, por fim, a água viva, que como o próprio nome já diz, ó, água. É como se fosse literalmente um copo de água vivo,
Porque ele é formado por cerca de 98% de água, tá? Então esses daqui são alguns dos exemplos. Então, resumindo tudo, a importância de água para os seres vivos. Primeiro de tudo, gente, regula a temperatura dos seres vivos. É tanto quando você está num local onde a temperatura externa é maior do que a do seu corpo. Vale lembrar que a temperatura do corpo do corpo humano é cerca de 37 graus Celsius. Então, se você está num ambiente e essa tem que ser a temperatura ideal para o seu corpo funcionar perfeitamente. Então, se você está num ambiente que está fazendo, por exemplo, 40 graus, o que vai acontecer? Você vai começar a suar, você vai começar a perder água, porque é o seu corpo evitando que a temperatura corporal aumente, tá? A segunda importância, transporte de substâncias, como eu já falei para vocês, vitaminas, minerais, aminoácidos. A fonte de energia do nosso corpo, uma das principais é o que? É o açúcar. O açúcar, gente, ele é diluído na água. E aí, após ele ser diluído, ele é levado pelas nossas células e as nossas células utilizam esse açúcar como fonte de energia, tá? E por fim, elimina substâncias prejudiciais, como por exemplo, fazer xixi. Tá? Quando você faz xixi, você aproveita que a água, gente, ela consegue dissolver uma grande quantidade de substâncias e algumas dessas substâncias podem fazer mal para o nosso corpo, como, por exemplo, o sal. O sal é legal, só que em excesso, o nosso corpo já não vai responder como deveria responder. Então, o que o nosso rim faz? O nosso rim vai filtrar esse excesso de sal e vai jogar no xixi, né? Aproveitar que a água consegue diluir esse sal e aí vai jogar todinho pro xixi, né? Tem alguns hormônios também, principalmente para vocês que já estão perto da chamada puberdade, vocês vão produzir uma grande quantidade de hormônios. E aí o que a água consegue fazer? Ela consegue diluir esses hormônios. E aí você bebendo muita água, mantendo o seu corpo muito hidratado, o seu corpo ele vai conseguir eliminar esses hormônios com mais facilidade, certo? Continuando, nos vegetais a capacidade da água de dissolver substâncias também é bastante importante. Os sais minerais absorvidos pela raiz, tá? Que a gente sabe que a planta, ela colhe esses sais minerais, de certa forma, né? Ela colhe esses sais minerais do solo. Então, a água, ela dilui esses sais minerais através da raiz e depois esses sais minerais juntos com a água são levados por toda a planta através de algo chamado vasos condutores, tá? Mais especificamente vasos condutores de seiva, que vocês vão ver isso aqui melhor no 7º ano, tá? Por fim, para encerrar, vou falar sobre 2 observações para vocês. Primeira, algumas substâncias que possuem uma boa afinidade química com a água são chamadas de hidrofílicas. Isso aqui é muito importante a nível de questões, tá? Por isso que eu vou até deixar vocês copiarem. Então, hidrofílicas são substâncias que têm uma boa afinidade com a água, ou seja, a água vai conseguir dissolver com mais facilidade aquela substância, tá certo? Observação 2. Aquelas substâncias que não possuem uma boa afinidade com a água são chamadas de hidrofóbicas, tá? Elas têm medo da água. E aí, a água ela não consegue dissolver essas substâncias. Exemplo, no nosso corpo, você tem 4 tipos de vitamina aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Você tem 4 tipos de vitamina, ó. Vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Essas vitaminas aqui, gente, elas são extremamente importantes para o nosso corpo. Só que a água, ela não consegue dissolver essas substâncias. Então, vitamina A, vitamina D e vitamina K e vitamina E,
são chamadas vitaminas hidrofóbicas, porque a água não consegue dissolver. Vixe, professor, mas se elas são importantes para nós e a água não consegue dissolver, quem é que consegue dissolver essas vitaminas? A gordura. A gordura, gente, ela é muito importante para o funcionamento do nosso corpo, mas em grandes quantidades ela já passa a fazer muito mal, tá? Então, no caso, gente, da vitamina A, D, E e K, como elas são solúveis em gordura, a gordura vai passar a ser o solvente e essas vitaminas vão passar a ser o soluto, tá? Essas vitaminas aqui, gente, depois vocês vão ver que elas são chamadas de lipossolúveis, ou seja, solúveis em gordura, tá? E não solúveis em água, beleza? Então, o hidrofílico e hidrofóbico é muito importante a nível de questões. Portanto, vou dar um tempinho para vocês copiarem essas definições aqui, porque é extremamente importante a nível de questões, beleza? Volto já já. Então vamos lá, pessoal, acredito que já tenha dado tempo vocês copiarem, mas caso não, podem ficar tranquilos que vocês vão receber todo esse material de seus professores, tá? Então, como a gente viu aqui, a água ela foi muito importante lá no assunto sobre separação de misturas, justamente por essa capacidade que ela tem de dissolver diversas substâncias. Daí o nome, água como solvente universal, tá? Outra coisa que também é muito importante que a gente falou na aula de hoje, bebam bastante água, tá? O nosso corpo, ele se utiliza do fato da água conseguir dissolver diversas substâncias para fazer o nosso organismo funcionar com perfeição. E por fim, a nível de questões, é muito importante a gente saber o que são substâncias hidrofílicas, ou seja, substâncias que a água consegue dissolver, e também hidrofóbicas, ou seja, as substâncias que a água não consegue dissolver, certo? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido a importância da água, não só para os processos de separação de mistura, mas para a nossa vida também, tá, gente? Então, fiquem bem e até a próxima.